Bom, então a gente começa hoje a última parte do curso, que é sobre o espalhamento espectral. E aí a gente vai com essa parte aí até onde der, né? Não sei exatamente quanto vai dar para cobrir, mas, enfim, vai dar para a gente fazer praticamente o mesmo que foi feito no semestre passado com a disciplina T210. Então, acho que vai ficar legal. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos definir, né, o que é esse tal de espalhamento espectral, né? Então, aqui no comecinho da sessão, né, está dizendo que um sinal com espalhamento espectral, o termo em inglês é spread spectrum, né, é aquele que ocupa uma largura de faixa muito maior do que a necessária, sendo essa largura de faixa até certo ponto independente da taxa de bits de informação. Bom, tem duas partes dessa definição, essas partes aí separadas pela vírgula, e essas duas partes elas parecem contrariar alguma coisa que a gente aprendeu como certo em aulas passadas, né? Primeiro, que é a primeira parte da definição, está dizendo que esse sinal espalhado no espectro ele ocupa uma largura de faixa muito maior do que é necessária. Por que isso está parecendo ser estranho? Porque a gente aprendeu que a eficiência espectral de uma modulação ela é importante, ou seja, quanto menos banda eu ocupar para transmitir uma determinada taxa de bits, é melhor. Ou para transmitir uma determinada taxa de bits, ou melhor, numa dada banda, quanto maior a taxa de bits, melhor. Por quê? Precisa lembrar que a eficiência espectral é a taxa de bits sobre a banda, né? Então, quanto menor a banda, maior a eficiência espectral. Ou, para uma dada banda fixa, quanto maior a taxa de bits que eu consigo transmitir nessa banda, melhor a eficiência espectral, maior a eficiência espectral. E aqui eu estou dizendo que o sinal espalhado no espectro ocupa uma banda muito maior do que é necessário, ou seja, eu estou dizendo que esse denominador aqui, ele é maior do que o necessário, o que faz, numa primeira análise, com que a eficiência espectral seja reduzida, né? Então, a gente já está começando a definir esse sinal espalhado no espectro com uma aparente desvantagem, né? Que é essa aparente baixa eficiência espectral, e isso, pelo menos, dá a impressão que é ruim. Tá? Bom, a segunda parte da definição fala que a largura de faixa ocupada pelo sinal espalhado, que é grande, como eu já disse, ela é até certo ponto independente da taxa de bits de informação, né? Por que isso é estranho? Vamos fazer aqui Deixa eu abrir outro quadrinho aqui. Fazer um desenho aqui para a gente lembrar, né? Por exemplo, um sinal BPSK. O sinal BPSK em torno da frequência de portador. A gente tem um espectro mais ou menos assim, né? Opa! Tem uma hora que eu aperto um negócio aqui que não era para apertar, dar essa zebra aqui. Vamos começar de novo. Então, nós estamos falando de um sinal BPSK, cujo espectro em torno da frequência de portadora tem essa
cara mais ou menos. Esse ponto aqui é FC mais 1 sobre TB. E esse ponto aqui é FC menos 1 sobre TB. Ou seja, se eu definir a banda como a largura de faixa do lóbulo principal, né, a banda seria essa, que é 2 sobre TB Hz. Né? Supondo, então, que a gente está usando aqui um filtro, por exemplo, que filtra o sinal dessa forma. Atenuando, portanto, esses lóbulos secundários aí. Bom, nitidamente aqui, a largura de faixa B, por ser igual a 2 sobre TB, ela depende da taxa de bits, ou seja, B igual a 2 sobre TB, que é igual a 2 RB, 2 vezes a taxa de bits. Então, quanto maior a taxa de bits, maior a banda. E o que eu estou dizendo aqui nessa definição do sinal espalhado no espectro é que essa largura de faixa, que agora é alta, ela até certo ponto independe da taxa de bits. Então, duas coisas estranhas estão aparecendo aí nessa definição de um sinal espalhado. Bom, para a gente entender melhor essa definição, vamos analisar um circuitinho aí que é bem simples de entender, que é o seguinte. Os bits de dados entram aqui, zeros e uns, né? Passam por esse conversor de níveis, que vai converter os bits zeros e uns em valores de mais 1 ou menos 1 volt. Né? Então está aqui a forma de onda que eventualmente poderia aparecer aí na saída desse conversor de níveis, considerando dois bits transmitidos aqui, né? Esse intervalo, primeiro bit, nesse intervalo, segundo bit, portanto, bit 1 nesse intervalo e 0 no segundo. Bom, essa sequência de bits, agora convertida numa sequência de pulsos mais ou menos uns, ela está sendo multiplicada por esse sinal aqui, ó, que está sendo chamado de sequência de espalhamento. Tá? Já já a gente vai entender por que essa sequência de pulsos aí tem o nome de sequência de espalhamento. Olha só, no intervalo de bit, que é esse intervalo aqui, vamos repetir ele aqui mais ou menos. Esse é o intervalo de bit, que eu vou chamar de TB. No intervalo de bit, eu tenho mais 1, menos 1, menos 1. Eu vou marcar aqui mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1. E isso está multiplicando o nível mais 1. Portanto, a multiplicação de 1 por esses valores que eu marquei aqui, dá esses próprios valores que estão aqui. Ó. 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1. Ok? Agora, no próximo intervalo de bit, no próximo intervalo, que é esse, eu estou me referindo, então, a esse intervalo aqui. E aí eu estou multiplicando essa forma de onda aqui por menos 1. Portanto, é só inverter a polaridade dela. Né? Então, essa forma de onda aqui, ela é mais 1, menos, menos, mais, menos. Então, eu vou inverter ela. Ó. Menos, mais, menos, 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 mais. Então, nesse primeiro intervalo de TB, eu tenho a própria forma de onda dessa sequência chamada sequência de espalhamento. E no segundo intervalo, eu tenho a sequência invertida. Ok? Bom, e daí? Né? Vamos limpar tudo aqui. E daí? Agora, veja só, eu estou aplicando essa sequência
num modulador. Vamos supor, por exemplo, que esse modulador seja um modulador BPSK para facilitar a nossa análise. O bit, entre aspas, que está entrando nesse modulador, ele tem essa duração aqui. Como é que eu vou fazer para marcar? Deixa eu tirar essa parábola aqui. Então, modulador BPSK. O bit que está entrando no modulador, ele tem essa duração aqui, ó, que a gente está chamando aqui no nosso texto, e vai continuar sempre chamando, de TC. TC para nós vai ser a duração do, vou colocar entre aspas aqui, do bit da sequência de espalhamento. Que a gente vai chamar, para diferenciar do bit de informação, de duração de chip. Então, cada pulsinho desse aqui, ó, eu tenho 1, 2, né, se eu dividir aqui direitinho, mais ou menos. Cada pulsinho desse, né, 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, menos, 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 mais. Cada pulsinho desse aqui eu chamo de chip, que é o bit, né, se refere, em termos de duração, ao bit da sequência de espalhamento. Está aqui, ó. TC, a duração do bit da sequência de espalhamento. Que é, por consequência, a duração do bit na saída desse multiplicador aqui. Tá? Vamos apagar a sujeira aqui. Bom, então, se o bit de entrada do modulador dura TC, significa que esse ponto aqui, ó, que a gente desenhou agora há pouco na outra tela, esse ponto aqui é FC mais 1 sobre TC, e não 1 sobre TB. Né? Porque quem está governando a largura do lóbulo principal aqui do sinal é TC, e não TB. TB está aqui atrás. Ó. TB está antes de fazer a multiplicação por essa sequência que eu chamei de sequência de espalhamento. Então, esse ponto aqui é FC menos 1 sobre TC. E, portanto, a banda, né, se eu definir a banda da mesma forma que eu defini anteriormente, é 2 sobre TC. E aqui dá para a gente ver a segunda parte da definição de forma bem clara. Né? Veja que a largura de faixa B independe de TB. Independente do valor de TB, é o TC que vai governar a largura de faixa. Ok? Só para a gente fazer um desenho em cima do outro aqui, quer ver? Vamos apagar de novo tudo aqui. Deixa o BPSK. Aliás, deixa eu aumentar. Fica mais fácil. Como é que aumenta isso aqui? Não consigo aumentar demais. Tudo bem, não tem problema. Tentar fazer um desenho aqui do que seria o espectro do sinal BPSK se eu não tivesse essa multiplicação aqui. Ó. Se eu não tivesse essa multiplicação aqui, o que iria acontecer? A sequência de bits na forma bipolar aqui iria entrar direto no
modulador. Portanto, o espectro do sinal modulado seria governado não por TC mais, não existiria mais isso aqui. Seria governado por TB, que é o convencional, digamos assim. Né? E como é que ficaria o espectro? Ficaria mais ou menos assim. Assim por diante. E agora sim, esse ponto aqui ó, seria FC mais 1 sobre TB. Esse ponto aqui seria FC menos 1 sobre TB. Ou seja, a banda desse sinal é 2 sobre TB. E a banda do sinal espalhado, que é essa que a gente analisou antes, é igual a 2 sobre TC. Então, veja, eu tenho uma banda do sinal não espalhado, né, o sinal BPSK convencional, que é 2 sobre TB, e a banda do sinal espalhado, que é 2 sobre TC. Se TC for muito menor do que TB, se TC for muito menor do que TB, o que acontece? Vamos chamar essa banda aqui de B1 e essa banda aqui de B2. Né? Vamos escrever aonde aqui? Deixa eu ver. Vou escrever aqui. Ó. Se TC for muito menor do que TB, o que significa? B2, que é a banda do sinal espalhado, vai ser muito maior do que B1, que é a banda do sinal original, digamos assim. E isso mata também a primeira parte da definição, que diz que a largura de faixa do sinal espalhado é muito maior do que a necessária. Então, a necessária é essa banda, e aqui é a ocupada pelo sinal espalhado, spread spectrum. Ok? Bom, então a gente está com um sinal que ocupa uma banda elevada, um sinal cuja banda independe da taxa de bits, e a gente precisa ver se isso vai trazer alguma vantagem, porque por enquanto só parece ser desvantagem. Tá? Então vamos à parte seguinte, que são os atributos de um sinal espalhado no espectro. Né? Então o que a gente vai fazer aqui nessa seção 19.3 é entender algumas características do sinal espalhado no espectro que fazem com que ele seja muito bom, na verdade. Né? Aparentemente, ele é algo ruim, mas a gente vai perceber que é, na verdade, muito bom. Primeiro atributo, baixa densidade espectral de potência. O que é baixa densidade espectral de potência? Podemos apagar tudo isso aqui. Bom, vou fazer dois espectros aqui. Um espectro que eu vou chamar um espectro de alta densidade espectral de potência. Então, vamos supor que esse gráfico aqui seja um gráfico de densidade espectral de potência. Vou chamar de S de F. Opa. S de F. Então, S de F é a densidade espectral de potência, o espectro do sinal. Ok? Esse primeiro espectro que eu fiz aqui é um sinal de alta
encurtar aqui, densidade espectral de potência. Então, esse sinal aqui é um sinal com alta densidade espectral de potência. Alta, né? O valor aqui, ó, é alto. Então, o que seria um sinal com baixa densidade espectral de potência? Muito simples. Por exemplo, isso aqui. Então, esse seria um sinal com baixa densidade espectral de potência. E esse sinal que eu acabei de fazer em branco aí seria, então, um sinal espalhado no espectro. Veja que ele parece com aquele espectro que a gente viu agora há pouco. Foi esse aqui. Okay? Eu só não desenhei os lóbulos secundários aqui para facilitar o nosso desenho. Tá? Agora, por que a baixa densidade espectral de potência é uma vantagem ou pode ser uma vantagem? Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Vamos chamar esse cara aqui de S2 de F e o primeiro aqui de S1 de F. E vamos supor que as potências desses dois sinais sejam iguais, ou seja, vamos supor que as potências, que a potência P1 é igual à potência P2. E quem é a potência P1? P1 é a integral de F1 a F2, de F1 a F2, de S1 de F df. Ou seja, potência é a área da densidade espectral de potência. Esse é um conceito importante que eu já mencionei em outros momentos. E é muito bom que a gente guarde ele, porque isso serve para um monte de disciplinas aí no nosso curso. Então, a potência de um sinal é a área da densidade espectral de potência desse sinal. Só para citar uma aplicação legal disso aqui, né? Quando você pega um analisador de espectro, né? O analisador de espectro ele vai mostrar o espectro do sinal. Né? Vamos supor, tentar desenhar mais ou menos aqui um espectro que ele poderia mostrar. Então, você vai ver lá, por exemplo, no analisador de espectro, um sinal assim. Vamos supor que você esteja lá em campo, no seu trabalho, e o seu chefe lá, o seu supervisor, pergunte para você qual é a potência desse sinal. Bom, aí se você não tiver feito a disciplina aqui ou não tiver tido a oportunidade de entender esse conceito, você provavelmente vai falar para o chefe, bom, beleza, chefe, me empresta um watímetro que eu consigo medir a potência, né? Vamos dizer que aqui eu tenho um transmissor e liguei esse transmissor aqui no analisador de espectro. E aí a sugestão que eu estou supondo que eu vá dar para o supervisor é colocar aqui um watímetro, né, para medir aí a potência. Mas aí o chefe diz, bom, nós não temos o watímetro, mas a gente precisa medir essa potência de uma maneira alternativa. Beleza, sem problema. Eu sei que a potência do sinal é a área da densidade espectral de potência, ou seja, se eu pegar essa figura que está desenhada aí na tela do analisador de espectro e estimar de maneira, mesmo que seja aproximada, essa área aqui, a área total aí, isso vai corresponder à potência do sinal. Né? Ou seja, eu consigo fazer, por exemplo, essa estimativa de área graficamente. Né? É realmente uma estimativa, sabendo da unidade de apresentação de potência aqui do analisador de espectro, que normalmente é dBm por Hertz.
Então, só uma aplicação aí desse conceito de densidade espectral e potência, ou seja, potência é igual à área da densidade espectral. Ok. Bom, então, P1 é integral de S1 de F, e P2, integral de F3 a F4, de S2 de F df. E onde estão F3 e F4 aqui. Então, essa área aqui é a potência P2. Eu estou supondo que a potência P1 é igual a P2, ou seja, esses dois sinais têm a mesma potência. O sinal 1 é um sinal de alta densidade, o sinal 2 é um sinal de baixa densidade, que seria, então, o nosso sinal espalhado, sinal spread spectrum. Bom, agora sim vamos entender o atributo de baixa densidade espectral de potência como alguma coisa boa. A primeira coisa boa desse atributo é a seguinte. Suponha que eu tenha o seguinte experimento, olha só. Eu tenho um transmissor. Oh, caramba. Tem um transmissor. E esse transmissor tem dois botõezinhos aqui. Um botãozinho de frequência, de ajuste de frequência, e um botãozinho de ajuste de potência. Ou seja, eu posso, por meio desse transmissor, ajustar a frequência de operação e a potência. E tem uma chavinha aqui. Vamos colocar uma chave, desenhar uma chavinha mais ou menos aqui. Uma chavinha aqui, que embaixo vamos chamar aqui de sinal de faixa estreita. E na posição de cima é um sinal spread spectrum. Então, se eu apertar essa teclinha aqui, o sistema vira um sistema com espalhamento espectral. Se eu deixar ela nessa posição aqui, o sistema está transmitindo um sinal de faixa estreita, que seria, por exemplo, esse sinal amarelo na figura que eu fiz aqui. E agora, bom, liguei o transmissor. Esse transmissor começou a transmitir o sinal, e aí eu coloquei aqui um dispositivo muito conhecido e muito importante, chamado marca-passo. Marca-passo é aquele dispositivo que vai no peito do sujeito para estimular o coração, né? Para bater no ritmo correto, para não falhar, enfim, não entendo nada disso, mas sei que é mais ou menos por aí. Bom, qual é a brincadeira aí? O marca-passo é um dispositivo eletroeletrônico. E todo dispositivo eletroeletrônico, sem exceção, está sujeito a interferência. Então, esse sinal que está chegando aqui é um sinal de interferência. O que significa isso? Que dentro do espectro de radiofrequência existe alguma faixa de frequência e alguma potência ou alguma densidade de potência que vai fazer com que esse marca-passo pare de funcionar ou comece a falhar. Então, o experimento aí que a gente pode imaginar é o seguinte, por exemplo. Eu ajusto a frequência do sinal para esse ponto com uma potência baixa. E aí depois eu vou mudando a frequência.
né? Cada hora eu estou transmitindo o sinal numa frequência. E aí eu varri, né, todo o espectro aí em branco e não aconteceu nenhuma interferência no marca-passo. Aí eu aumento a potência um pouco e vou fazendo a mesma coisa, vou varrendo o espectro. Por hipótese, nada aconteceu ainda. Aumento mais a potência e vou varrendo o espectro. E aí, quando chegar aqui, ó, por hipótese, o marca-passo, chama IMP aqui para facilitar, o marca-passo falhou. Ou seja, existe uma determinada potência interferente que foi capaz de fazer esse sistema elétrico, e aí poderia ser qualquer dispositivo, poderia ser um outro receptor, enfim, qualquer dispositivo eletroeletrônico. Então, existe uma potência e uma frequência de operação aqui do transmissor que foi capaz de fazer com que esse marca-passo apresentasse falha. Ok? Vamos chamar essa potência de potência PI. Ok? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou supor, né? Melhor dizendo. Vamos supor que agora eu habilite a opção Spread Spectrum e ajuste a potência desse transmissor já de cara para PI. Eu estou transmitindo agora esse sinal com a mesma potência que foi capaz de interferir aqui no marca-passo. E mais que isso, eu venho aqui e ajusto a frequência de operação para FC, que é essa frequência central aqui. Ou seja, o que eu estou supondo? Que eu ajustei o transmissor para frequência igual à frequência onde o sistema marca-passo sofreu interferência e ajustei a potência de transmissão para uma potência igual àquela potência que foi capaz de fazer o marca-passo falhar. Só que tem um detalhe, né? Nessa situação, o espectro do meu sinal ele é assim. Ó. Então, esse espectro, ou esse sinal, melhor dizendo, ele tem uma potência PI, mas, agora vem a parte bacana da história. Na banda em que o marca-passo sofreu interferência, que é essa banda aqui, a potência interferente, na verdade, é essa aqui. É essa área que eu estou tentando rabiscar aqui. Então, essa é a potência interferente do sinal SS, que é, obviamente, menor, ou muito menor, poderíamos dizer, que PI. PI é a potência total, é a área de toda essa densidade aqui. Opa. A área de toda essa densidade aqui é PI. Portanto, essa área menorzinha não é PI, é menor que PI, e a gente está supondo que ela seja muito menor. Ok? Resumo do conceito. Né? Um sinal que tenha baixa, estou marcando no lugar errado, um sinal que tenha baixa densidade espectral de potência, ele é um sinal que potencialmente pode interferir menos em outros sistemas, inclusive em outros sistemas de comunicação. E isso é muito bacana e é uma das razões pelas quais a gente consegue hoje, por exemplo, ter vários sistemas de comunicação operando na mesma faixa de frequência, sem que um atrapalhe o outro. Né? A tecnologia de espalhamento espectral é uma das tecnologias responsáveis por isso. Ok? Então, por exemplo, né, olhando para essa figurinha do sistema interferente, aí a gente poderia imaginar que o sistema que marca-passo, em vez de ser um marca-passo, fosse um receptor FM, por exemplo, um receptor de rádio. Né? Então, eu poderia ter
um sinal espalhado no espectro funcionando na mesma faixa na mesma faixa não, né? Com a mesma frequência central do sinal de rádio, e eu conseguiria tanto ouvir o rádio quase que normalmente, quanto conseguiria fazer a comunicação usando o espalhamento espectral sem que o sistema de rádio interferisse. Então é muito interessante essa propriedade aí de baixa densidade espectral de potência, que já começou a mostrar para a gente uma virada de mesa aí, né? Ou seja, aquelas características que a gente aparentemente identificou como desvantagens, né? Que é a largura de faixa maior do que é necessária e a taxa e a largura de faixa independente da taxa de bits, né? Isso já vai começar a desaparecer e começou com esse primeiro atributo aí da baixa densidade espectral de potência. Ok? Bom, tem mais. Ainda falando sobre a densidade espectral de potência, tem uma outra forma de interpretação legal, que é a seguinte. Vamos de novo supor o nosso analisador de espectro, né? E aí eu vou supor que eu fiz o seguinte aqui no analisador de espectro. Aterrei aqui a entrada de terra, né? E liguei a outra entrada numa antena. Então, aqui é uma antena. Ok? E aqui eu tenho, por hipótese, um transmissor. Com espalhamento espectral. E eu vou supor, no primeiro momento, que esse transmissor está desligado. Ok? Então, se ele está desligado, o que eu vejo nesse analisador de espectro aqui? Eu vejo o que a gente chama de piso de ruído. Então, esse cara aqui a gente conhece como noise floor, ou piso de ruído. Ou seja, esse analisador de espectro estaria nessa situação medindo o ruído que ele próprio está gerando. Não é? Ele próprio está gerando esse ruído. É o ruído térmico, né? Mesmo a WGN que a gente viu desde longa data aí. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o transmissor. Né? Então esse transmissor começou agora a irradiar alguma coisa e essa antena vai, por consequência, captar esse sinal, mas eu vou supor que esse sinal tem uma densidade espectral de potência tão baixa a ponto dele ficar aqui, ó. Então, isso aqui seria a DEP do sinal spread spectrum recebido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu tiver essa situação, ou seja, se a densidade espectral de potência do sinal recebido for muito baixa, eu sequer vou enxergar ela no analisador de espectro. É como se eu não tivesse absolutamente nenhum sinal sendo recebido. Né? Ou seja, se o piso de ruído
né? Podemos até escrever isso aqui como uma conclusão importante, né? Se o piso de ruído for maior que a DEP do sinal spread spectrum, este, ou seja, o sinal spread spectrum, será invisível no analisador. Por que isso é uma característica, ou por que essa é uma característica bacana de um sinal espalhado no espectro? Imagine que esse transmissor aqui seja o transmissor de um sistema de comunicação militar. Então, aqui eu tenho TX e AX, né? Então, se comunicando aqui. Então, aqui vamos chamar isso aqui de comunicação militar. Né? E esse analisador de espectro seja o analisador de espectro do inimigo. Qual é a brincadeira aí? O sistema com espalhamento espectral é o sistema da tropa amiga, digamos assim, né? Dos aliados, né? E o analisador de espectro é do inimigo. Ou seja, o que o inimigo estaria, por hipótese, tentando fazer aqui? Identificar se existe alguma comunicação sendo efetuada nessa faixa de frequências que ele está analisando aqui. Né? Se a densidade espectral de potência do sinal espalhado for muito baixa, o inimigo não vai ver o sinal em verde aqui, né, o espectro em verde. Né? Ele vai ver esse piso de ruído apenas. E aí ele não vai identificar a ocorrência de uma comunicação aqui no sistema militar. E, por consequência, se ele não identifica nenhuma comunicação, ele não tem como interferir nessa comunicação. Então, essa é uma técnica que é usada, né, um atributo, melhor dizendo, do espalhamento espectral, que é usado para esconder a comunicação de potenciais interferentes. Né? Ou, mais precisamente falando, esconder o sinal ou impedir que o sinal seja interceptado. Né? A interceptação de um sinal, ela ocorre de duas maneiras. Né? A primeira delas é quando eu ouço o sinal e tento recuperar aquela informação que está sendo transmitida ali. Né? Então, por exemplo, no sistema militar eu tenho transmissor e receptor, e aí o inimigo fica ouvindo lá com uma anteninha para tentar ver o que está se passando ali naquela comunicação. Esse é um lado da interceptação. O outro lado da interceptação é o seguinte: ok, se eu não posso ouvir o que está acontecendo ali na comunicação, eu vou atrapalhar a comunicação. Né? Então, por exemplo, eu identifico onde está havendo uma comunicação, em que frequência, e aí eu gero um sinal interferente forte, por exemplo, para derrubar aquela comunicação, para interferir naquela comunicação, para que ela não ocorra ou para que ela ocorra de forma degradada. Então, são dois lados aí dessa tal interceptação. Primeiro lado, ouvir o que está se passando, ouvir o que está sendo transmitido. E o segundo é atrapalhar a comunicação para que ela não ocorra. Tá? E o sinal com espalhamento espectral, ele proporciona essas duas características importantes aí do ponto de vista de interceptação. Né? Eu posso esconder a comunicação e, estando escondida a comunicação, o inimigo não vai saber como ouvir, né? Porque ele não sabe sequer se está existindo comunicação. E ele também não vai poder interferir, porque ele não sabe onde está sendo realizada, em que frequência está sendo realizada a comunicação, então não tem jeito dele jogar um sinal interferente ali. Ok? Então,
Então, é muito bacana aí essa característica, esse atributo do sinal espalhado no espectro, que advém dessa baixa densidade espectral de potência. Então, nós falamos da baixa densidade espectral de potência, falamos também já da baixa probabilidade de interceptação, como sendo uma consequência da baixa densidade espectral de potência. Mas tem um outro aspecto nessa baixa probabilidade de interceptação, que é o seguinte, né? Vamos voltar naquele diagrama aqui. Bom, essa sequência de espalhamento aqui, agora a gente já pode dizer ou justificar por que o nome dela é sequência de espalhamento, né? Porque foi ela a responsável por gerar esse sinal aqui na entrada do modulador, que tem pulsos de duração TC muito menor do que TB. E, por consequência, gerar um sinal transmitido com largura de faixa B muito maior do que 1 sobre TB, ou seja, B é igual a 2 sobre TC, que é muito maior do que 2 sobre TB. Se 2 sobre TC é maior que 2 sobre TB, 1 sobre TC é maior do que 1 sobre TB. Lógico. Bom, então essa sequência é chamada de sequência de espalhamento por isso, porque foi ela, no final das contas, a responsável por produzir um sinal com banda elevada. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre essa sequência de espalhamento. Dá para perceber aqui, embora não pareça numa primeira análise, que essa sequência, na verdade, ela não é aleatória, né? Ou seja, o fato de eu ter aqui 1, ou mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, veja que isso se repete agora, ó. Mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1. Ou seja, essa sequência de espalhamento, na verdade, ela é periódica. Então, ela tem um período daqui até aqui, e mais um período daqui até aqui, e continua. Né? A forma de onda continua. Aí, ou seja, ela se repete a cada N TC. Né? Lembrando, TC é a duraçãozinha do pulso aqui, e nesse exemplo específico, N é igual a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, pulei alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, N aí é igual a 7. Eu tenho 7 pulsos nesse intervalo de NTC, que é o período da sequência. Ok? Ou seja, essa sequência ela não é aleatória. Né? E aí tem um nome próprio para isso. Ela é pseudo aleatória. O que é uma sequência pseudo-aleatória? Bom, o que é o termo pseudo? Pseudo é falso, né? Pseudo-aleatória significa que ela é falso-aleatória. Ela parece ser aleatória, mas não é. Né? Parece, porque nós olhando no primeiro momento para ela, dá a impressão que ela é uma sequência de mais ou menos uns aleatória. Ou seja, ela parece realmente ser aleatória, mas não é. Ela tem um determinado comportamento dentro de um intervalo de tempo e depois isso começa a se repetir indefinidamente. Por isso ela é chamada de pseudo-aleatória. Beleza. Agora sim a gente está no ponto de falar sobre a tal baixa probabilidade de interceptação naquele segundo caso que eu mencionei, ou seja, eu tenho um transmissor, um espalhamento espectral, tenho um receptor, eles estão
se comunicando aqui, e tem um sujeitinho aqui, vamos chamar de RX inimigo. Que está ouvindo essa comunicação com o objetivo de recuperar, de saber o que está se passando nessa conversa aqui. Nós vamos aprender que para que o sistema com espalhamento espectral funcione, o gerador de sequência de espalhamento usado na transmissão, vamos representar ele assim para eu desenhar ele aqui, ou seja, eu tenho um gerador de sequência de espalhamento na transmissão, eu preciso usar esse mesmo gerador, ou esse mesmo gerador, não, eu preciso usar um gerador idêntico a ele na recepção. Eu só recupero a minha informação se a sequência de espalhamento da transmissão for igual à sequência que é chamada de sequência de desespalhamento. Opa. Na recepção. Ou seja, se esse receptor inimigo quiser recuperar a informação, ele precisa também gerar aqui a mesma sequência de espalhamento. Ok? E qual é a dificuldade de fazer isso? É muito simples a gente entender. Olha só. Essa sequência de espalhamento que tem um comprimento de 7 chips dentro do período, né? Veja bem, se o inimigo souber qual é o período, que já é algo improvável, né? Mas vamos supor, porque vai mostrar para a gente que é ainda mais difícil do que eu vou falar, recuperar ou ouvir essa comunicação. Vamos supor que o inimigo saiba que a comunicação está sendo realizada com uma sequência de espalhamento com 7 chips. Vamos supor que ele tem um espião, né? A tropa inimiga tem um espião infiltrado lá nos aliados, e esse espião conseguiu, conversando lá com o corpo técnico da tropa aliada, descobrir que a sequência de espalhamento usada por ele, ou por ela, melhor dizendo, pela tropa aliada, tem 7 chips. Ele não conseguiu mais nenhuma informação. Bom, se tem 7 chips, o inimigo vai precisar gerar uma sequência de 7 chips igual à sequência usada no sistema aliado. Qual a probabilidade dele acertar a sequência? É simples a gente entender. Quantas possíveis sequências de 7 chips existem? 2 elevado a sétima, que é um número bem grandinho, né? 2 elevado a sétima sequências distintas de 7 chips. Portanto, a chance desse inimigo acertar a sequência é de 1 em 2 a sétima. Ou seja, 1 sobre 2 a sétima é 128. Ou seja, isso é menor do que 0,01. Ou seja, menor do que 1% é a chance desse inimigo conseguir acertar a sequência de recuperação da informação. E isso levando em conta que ele sabe que a sequência tem 7 chips, que é uma informação que ele não saberia a rigor, né? A não ser que informada pelo tal do espião aí que eu citei. Okay? Então, esse é o outro lado aí da baixa probabilidade de interceptação, que é, nesse caso aqui, o desejo de ouvir o que está sendo transmitido aí no sistema. Ok? Um outro atributo também extremamente importante de um sinal com espalhamento espectral é a
possibilidade de implementação de múltiplo acesso. Vamos lá. Vamos primeiro recordar esse conceito. Vocês certamente já viram ele em alguma parte do curso, mas podem não ter guardado. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, então vamos falar sobre múltiplo acesso. O que é múltiplo acesso? Vamos supor que eu tenha vários telefonezinhos celulares comunicando com, então aqui são celulares, comunicando com uma estação base como é que essa estação base vai diferenciar os sinais desses 3 celulares aqui nesse exemplo? Por que ela precisa diferenciar? Porque ela vai demodular esses sinais. Por exemplo, vamos supor que eu estou transmitindo sinais BPSK aqui. Ela vai demodular esses sinais e vai... Então, ela vai aqui dentro demodular e encaminhar, vamos chamar de encaminhar para os destinos. Por que os destinos? Se eu tenho vários celulares aqui do lado esquerdo, muito provavelmente eu vou querer estar conversando com outro sistema celular com outros 3 aparelhinhos. Então, por exemplo, o celular A aqui está falando com o celular A aqui, o celular B está falando com o celular B aqui, e o celular C está falando com o celular C aqui. Como é que a informação do celular A aqui na esquerda chega no A lá da direita? Como eu disse, essa estação base vai ter que demodular o sinal e retransmitir esse sinal para outra estação. Por exemplo, usando, não sei se vocês já viram, nas antenas aí das estações rádio base, tem sempre umas anteninhas parabólicas pequenininhas. E uma das funções dessas anteninhas é justamente encaminhar os sinais de uma estação base para outra. Isso poderia estar sendo feito também por uma fibra ótica subterrânea. Mas, enfim, existe uma transmissão digital aqui, seja qual for, que pressupõe que esse sinal ou esses sinais dos celulares A, B e C sejam demodulados e encaminhados para o destino por meio desses links aí digitais, sejam via ou seja via antenas parabólicas ou, por exemplo, uma fibra ótica soterrada. Bom, como é então que essa estação base vai diferenciar os sinais A, B e C? Existem basicamente 3 maneiras, ou combinações dessas 3 maneiras. Primeiro, usando FDMA, que é Frequency Division Multiple Access. Ou seja, múltiplo acesso por divisão em frequência. Como que o múltiplo acesso com divisão em frequência funciona? Eu tenho o eixo das frequências. O celular A transmite nessa banda, o celular B transmite nessa banda, e o celular C transmite nessa banda. Ou seja, são bandas
não interferentes, e é dessa maneira que a estação base consegue separar um sinal do outro para demodular. Ok? Então, esse seria o FDMA, múltiplo acesso FDMA. Existe o múltiplo acesso TDMA, que é o Time Division Multiple Access. Não vou reescrever o Multiple Access de novo, não. Qual é a ideia agora aí? O eixo agora de referência é temporal. Então, num determinado intervalo de tempo, chamado de slot, o transmissor A fala, depois ele fica quieto, e aí o transmissor B fala, depois ele fica quieto, o transmissor C fala, e depois começa a repetir. A, B, C e assim por diante. Okay? Ou seja, a informação ou as informações dos celulares A, B e C estão separadas aqui no tempo. Então, eu poderia, por exemplo, estar transmitindo na mesma frequência, mas em instantes de tempo diferentes, e esse é o tal do múltiplo acesso por divisão temporal, né? Ou divisão no tempo. Okay? E o último é o múltiplo acesso CDMA, que é o Code Division Multiple Access. Ou seja, múltiplo acesso por divisão em código. Qual é a ideia aí? Na frequência, eu tenho sinal A transmitido. Como que eu represento aqui? Deixa eu fazer uma representação diferente aqui. Então, frequência, tempo. E aqui está todo mundo. A, B e C. Ou seja, os sinais dos celulares A, B e C estão sendo transmitidos a todo momento e ocupando a mesma banda B. Como que os sinais podem não se interferir, ou seja, como que eles podem ser separados aqui na estação radiobase se eles estão sendo transmitidos ao mesmo tempo e na mesma frequência? Usando códigos diferentes. E quem são esses códigos? Agora sim, a gente volta aqui. Códigos diferentes são sequências de espalhamento diferentes. Ponto. Então, veja quantos segundos eu demorei para falar sobre como que a separação entre os sinais é feita no CDMA. Né? O CDMA, ele usa, existem outros tipos de CDMA, mas um dos tipos, ele usa espalhamento espectral. Justamente essa técnica que a gente está vendo. E nesse caso, o espalhamento espectral, ele permite que os sinais fiquem, ou ocupem, melhor dizendo, a mesma banda ao mesmo tempo e não se interfiram, ou seja, de tal forma que eles possam ser separados na estação base para serem encaminhados aos destinos. E isso é feito simplesmente escolhendo códigos diferentes, códigos de espalhamento, sequências de espalhamento diferentes para cada celular, para cada par, melhor dizendo, de celular. Né? Voltando àquele desenho que a gente estava fazendo, é como se eu imaginasse que
Esse rádio aqui, ó, usa a sequência de espalhamento, vamos chamar de C1 de T. Esse rádio aqui usa a mesma sequência de espalhamento C1 de T. Esse rádio usa a sequência C2 de T. Esse cara aqui usa C2 de T. Esse aqui usa C3 de T. E esse aqui usa C3 de T. E aqui na estação base, eu tenho 3 receptores. Né? Se a gente tentasse fazer aqui vamos supor, um zoom aqui. Que dentro da estação base, rádio base, eu tenho 3 receptores. RX1, alimentado por C1 de T, etc. Só para caber aqui. RX3, alimentado por C3 de T. Então, eu tenho aqui os bits do usuário A, etc. Aqui os bits do usuário ou do celular C. E aí esses bits vão ser transmitidos por esse link digital aqui, seja via rádio ou via fibra ótica, por exemplo, que são as formas mais comuns, lá para a estação rádio base de destino, que vai pegar esses bits, jogar em moduladores com espalhamento espectral e transmitir para os celulares de destino. Ok? Então, o espalhamento espectral, ele é, resumindo, a base da técnica de múltiplo acesso CDMA. Esse desenho que eu fiz aí, ele está, de certa forma, feito aqui. Ó. Então, aqui seria o celular A, ou mais precisamente, aqui seria o celular A, aqui seria o celular B, aqui seria o celular C, seus correspondentes bits aqui. E aí, cada um desses transmissores está internamente usando uma sequência de espalhamento. C1 de T aqui, C2 de T aqui e C3 de T aqui. Então, esses sinais estão sendo transmitidos aqui, ó, ao mesmo tempo e na mesma frequência. Estão se sobrepondo, mas aqui na estação base, eles podem ser recuperados desde que eu tenha 3 receptores, né? Um usando a sequência C1 de T, o outro usando a sequência C2 de T e o outro usando C3 de T. E aí eu consigo estimar os bits dos 3 celulares e posso encaminhar esses bits da forma que eu quiser para o destino. Ok? Alguma dúvida? Não, professor, sem dúvidas. Bom, então, beleza. Por hoje é só, então. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar de forma um pouquinho mais detalhada as sequências de espalhamento, né? Algumas sequências de espalhamento. Ok? Então, até Ok. semana que vem. Até, boa noite. Boa noite.